Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa live vai ser relacionamentos da vida, desde a infância até a vida adulta. Então fiquem acompanhando, daqui a pouco a gente já vai iniciar. O Emílio está entrando aqui, a gente já vai dar o início aqui na live. Vamos lá. Vamos ver, só convidar o Emílio. Deu certo? Deixa eu passar um Certíssimo. pouquinho a cadeira. Boa noite, Tá, pessoal. tá, Emílio? Hã? Tá dando para escutar direitinho? Perfeito. E você? Tá dando para escutar também aqui. Só dar uma arrumada aqui. Legal, muito bom. Bem-vindo a galera que está entrando, o Vini já dando boa noite, a galera entrando, boa noite a todos, vão convidando a galera aí, que hoje o tema da live vai ser muito legal. Eu até ia fazer um vídeo aqui no Stories para falar para a galera que hoje a gente não vai fazer hipnoterapia coletiva, mas vai ser algo muito mais profundo, que vai ser alguns insights, alguns aprendizados que a gente vai passar aqui que nem o Emílio já falou, vai passar para as pessoas por resto da semana ficar refletindo sobre a relação que teve na infância, a relação que está tendo hoje com os pais, familiares, amigos, com os namorados, esposos, esposas. Então, galera, vai convidando a galera que aí está, que nem eu sempre digo, aí no seu lado direito, embaixo, perto onde está escrito adicionar um comentário, tem um aviãozinho, é o último, e envia para as pessoas que tiverem em verde, clica em enviar e a galera toda do seu Insta vai poder estar assistindo, porque é um tema muito intenso e hoje eu convidei aqui o Emílio, que eu conheci ele em São Paulo e a gente teve uma troca muito legal. Toda semana, praticamente, a gente está no telefone, passa 1 hora, 2 horas e parece que só foram 10 minutos. Então, o aprendizado é muito legal. O Emílio é terapeuta há mais de 15 anos, né, Emílio? Daqui a pouco eu vou pedir para você se apresentar um pouco para a galera que está atendendo em São Paulo. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou o Mikael, eu sou estudante de psicologia, tá? Eu estudava na Univale, em Itajaí, transferi hoje, transferi para Joaçaba, estou no 7º período, eu trabalho com hipnose clínica há 2 anos e meio, mais ou menos, realmente no contexto clínico, na forma terapêutica, e nesse ano eu fui fazer uma reciclagem de hipnose e conheci o Emílio. Então, foi um prazer ter conhecido ele, ter aprendido muito hoje, até mesmo na live. Por isso que eu disse para vocês, peguem material de anotação. Que meia hora antes da gente iniciar a live, a gente estava no telefone e eu escrevi tudo aquilo que a gente estava escrevendo, deu uma folha e meia, tudo aquilo que a gente estava conversando. Então, gente, convide as pessoas do seu Instagram, seus amigos, namorado, namorada, amigos, pai, mãe, vó, tia, que é um assunto muito legal e todo mundo tem. Então, todo mundo tem que se identificar com isso. Então, gostaria agora, Emílio, que você se apresentasse, primeiramente, da onde você veio, trazer um pouco daquele Emílio de além de 15 anos atrás, quando conheceu a terapia, como se encantou para isso, e contar um pouquinho sobre você. Legal, Mica. Obrigado pela abertura aí. Bom, Emílio Bueno, eu sou da Lapa, em São Paulo, sexto filho de uma família de 10 filhos, né? Então, o filho do meio, sexto, é mais ou menos aquele negócio. Se vira que não sobra muito tempo para você, você tem que aprender a se virar rapidinho. Maior parte da minha vida eu trabalhei na área comercial, me relacionando com pessoas. A minha fase de adolescente, eu era bastante tímido, tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. E interessante que acabei tomando um rumo na vida, trabalhando na área comercial, depois fui empresário na área de reciclagem, na área de terceirização de mão de obra. Cheguei a ter quase 700 funcionários em 5 anos. E parti para a área de psicoterapia. Fui fazer uma formação na Escola Paulista de Psicodrama, em São Paulo, com o Dr. Vitor Dias, meu professor.
e lá me apaixonei pela coisa. Eu já me relacionava com as pessoas, com os funcionários de um modo geral. Então, isso aí me trouxe a parte, o embasamento técnico, científico, para mim poder fazer a clínica, que era uma coisa que eu achava muito bacana, que podia ajudar mais pessoas. Nessa parte da análise psicodramática, também fiz uma especialização em decodificação de sonhos, medicação em psicoterapia e as reciclagens. E depois fui fazer outras formações, fui fazer a formação na Sociedade Brasileira de Coaching, fui fazer a parte de hipnoterapia na Omni, para ser um hipnoterapeuta clínico. Também Tá para... travando um pouquinho, Emílio. E agora, melhorou? Pode ser a Agora banda. voltou. Voltou. Isso. Então, fui fazer também a parte de hipnoterapia, exatamente para questões pontuais, né? Porque a hipnoterapia é uma coisa fantástica, para alguns casos ela é muito eficiente, muito eficiente. Então, quanto mais ferramentas a gente tem, melhor a entrega para o cliente, melhor a gente pode entregar o nosso trabalho e transformar a vida do nosso cliente. E hoje o Miga convidou para a gente conversar a respeito das relações. Todo mundo tem uma certa dificuldade em se relacionar, né? Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. E, na realidade, isso tudo tem uma origem lá desde que a gente é bebê, né? Porque todo mundo nasce com um protocolo de desenvolvimento igual. Só que esse protocolo não se envolve igual para todo mundo, que vai variar dos estímulos, principalmente, que a gente tem ao nosso entorno, desde o intraútero e pela vida fora. Então, uma criança, por exemplo, que ela tem pouco estímulo já nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, principalmente, e ela fica muito no berço, sozinha, as pessoas não estimulam com brinquedos, com palavras, com contato, ela já passa a ter maior dificuldade no desenvolvimento de interação com o meio. Isso não é que isso vai ser determinista, mas pode criar uma dificuldade no futuro. Então, uma criança, um bebê, a gente fala, não está entendendo nada. Quanto mais estímulo, melhor vai ser para o desenvolvimento dessa criança. A gente tem que estimular bastante, não só o estímulo pessoal de palavras, de frases, de gestos, mas de objetos também, para que ela possa ir se inteirando. Porque vai chegar numa fase do desenvolvimento dela que ela vai começar a diferenciar o que é ela e o que não é mais ela. Porque até determinado parte do desenvolvimento, da idade dela, tudo é ela. E daí ela começa a entrar num processo de diferenciação. Isso sou eu, isso não sou eu. E ela começa a ver que tem um meio. Então ela vai interagindo. Uma parte muito importante do desenvolvimento, para a parte de elaboração e expressão, ela se desenvolve entre os 3 meses de vida e os 8 meses. Que é exatamente um período onde está terminando a mielinização, né? A formação das células nervosas, da saída do estômago, até a parte do ânus, que vai ser a parte toda digestiva. Então, onde vai elaborar aquilo que foi digerido no estômago e vai ser expresso para o meio. Onde, na vida normal, ele vai representar o quê? A elaboração das ideias, dos pensamentos e a expressão no meio dessa elaboração. Então, se a gente teve pouco estímulo, pouco desenvolvimento nesse período, é provável que tenhamos maior dificuldade na elaboração e na expressão dos nossos conteúdos internos para o meio externo. Tá dando para entender? Tá claro? Tá tranquilo? A galera vai comentando aí se está fazendo sentido. Emílio, você trouxe quando a criança ela recebe pouco estímulo, né? E quando ela pode ter alguma dificuldade de ter relacionamento com as outras pessoas, com ela mesma, dela entender sobre os sentimentos.
Mas quando a criança ela tem muito estímulo, ah, tem alguma, pode apresentar alguma Grande dificuldade, pergunta. algo assim? Entendi sua pergunta. É bastante interessante. É bem relevante mesmo. Pode, por exemplo, a criança teve um desenvolvimento, vamos dizer, entre aspas, normal. E aí ela começa a ter uma contenção do entorno dela. Então ela está se expressando, ela está se manifestando, e começa aquele negócio assim. Acho que todo mundo passou por uma coisa semelhante a isso, pelo menos uma vez na vida, quando era criança, e que se lembra, ou de pai, ou de mãe, ou de uma tia, ou de uma vizinha, ou de uma professora, que a gente está querendo descobrir as coisas, a gente está interagindo com o meio, e de repente a pessoa fala assim: fica quieto aí, menino, vê se sossega, parece que tem formiga, fica só se mexendo, isso aí não pode ser feito assim. E começa a conter essa criança, começa a brigar com ela, começa a ter um clima inibidor. E aonde ela começa a ter uma sensação de inadequação. Por Uhum. quê? Ela está se manifestando de uma forma, podemos dizer, espontânea. E a espontaneidade caminha com a criatividade. Então, quando uma criança ela está na espontaneidade dela, você vê que ela é criativa. De repente, ela começa a fazer uma coisa que nunca ninguém ia imaginar. E aí ela começa a ser repreendida. Ela começa a ser contida. E isso, na constância, uma vez ou outra, não vai causar nenhum problema. Mas se é uma coisa corriqueira, constante, né, de adultos que são influentes na vida dessa criança, podem fazer ela se conter no futuro dela, na parte de adolescência, na parte de adulta, ela já não se expressar, ela já não interagir da mesma forma, porque vai vir aquela sensação de inadequação. Porque até então ela está vendo o adulto falar, primeiro ela pode achar que pela autoridade, apesar dela não entender o que é autoridade, mas pela entender que é um adulto, então que o que ele está falando é certo. Pode ser uma referência na vida dela, uma pessoa que ela gosta muito, né? E que fala aquilo, então ela toma como verdade, que ela é inadequada. E aí isso pode gerar essa sensação de inadequação para o resto da vida. Então, toda vez que ela vai se colocar, que ela vai conversar com alguém, que ela vai falar alguma coisa, se expressar no meio, não é que ela vai lembrar daquela situação, mas ela como se ela revivesse aquele clima inibidor. Vai reverberar dentro dela. E aí ela acaba se contendo. Né? A gente vê adultos que de repente vem aquela sensação, a sudorese, a palma da mão começa a ficar molhada, a pessoa começa a transpirar, ou começa a ficar gelada, ou paralisada. Né? Por quê? Porque ela está revivendo aquele clima inibidor que a criança sentiu. Faz sentido? Faz sentido. No sentido, pensando, isso que você trouxe, que teve uma inibição no decorrer da vida dela. A gente poderia trazer também vamos ver se vai fazer sentido. Hum. Quando a pessoa, em outro contexto, a pessoa diz que tem um trauma na infância. O que seria o trauma? Trauma, por exemplo, a pessoa tem 7 anos de idade e passou por uma situação. Mas aquela situação não quer dizer que para outra criança de 7 anos de idade tenha sido o mesmo significado. Então, ou Isso. seja, a interpretação, o preparo emocional, o preparo psicológico que a criança teve perante aquele fato. Ou seja, quando a criança ela não estava preparada psicologicamente, mentalmente, para passar por aquilo. Então, isso a gente poderia dizer que quando acontece isso, esse trauma, pode ser, como você disse, pode ser algo simples, uma, duas vezes não ter acontecido nada, ou pode ter sido algo que ela não estava preparada por aquilo e passou. Aí o que acontece é que gerou aquilo que quando ela vai na vida adulta passar por aquilo, acontece que como se ela vivesse aquela criança de novo, vivesse aquele momento, que não, que aquilo ainda incomoda ela.
Por isso que gerou um trauma que vai repercutindo na vida adulta. Seria mais ou menos isso? Sim, faz sentido, porque você pega a parte dela, que ela pode ter tido a contenção lá antes. Ela pode também, o fato não da contenção, da superproteção. Porque, de repente, tem uma superproteção, e quem já não viu um bebê brincando com uma bola, por exemplo, gatinhando, e a bola se afasta, porque ele impulsionou ela, e ele vai querer gatinhar atrás, e de repente a mãe ou a cuidadora pega, levanta, vai lá, pega a bolinha e traz para ela. Está inibindo o desenvolvimento dela pela superproteção. Que ela tem mais é que ir descobrindo, ela tem mais que engatinhar, ir atrás da bola, ver as dificuldades, que ela vai incorporando essas experiências e esse clima de autonomia. Isso vai dando segurança, porque ela vai se relacionando com o meio. Quanto menos eu me relaciono com o meio, mais insegurança eu vou ter. Porque fica desconhecido, eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Né? Por isso que, por exemplo, o ser humano ele é muito resistente a mudanças, exatamente porque não sabe o que vem. Ou como está, ele já sabe. E o desenvolvimento da criança vai ser a mesma coisa. Se eu tenho também uma superproteção, há grandes possibilidades, também não é determinista, mas há grandes possibilidades de eu tornar ele um adulto inseguro. Por quê? Porque eu não me coloco, sempre as coisas vêm até mim. Aí, quando eu tenho que começar a me colocar ou ir atrás dos meus desejos, das minhas vontades, o que acontece? Eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar inseguro, porque eu não tenho feedback, eu não tenho resultado dessas experiências. Eu não incorporei nada, não desenvolveu esse sentido em mim. Então fica tudo muito estranho. E é natural a gente temer aquilo que a gente não conhece. Né? Muitas vezes paralisa. Ou a pessoa pode ficar também até inconsequente, né? Ela pode ficar uma pessoa impulsiva, que de repente ela vai e pronto. É como o pessoal fala, fecha os olhos e vai, né? Ou coloca a fralda e vai. Porque aí vai acontecer alguma coisa. Mas a parte também da superproteção também pode gerar essas dificuldades. E tem uma parte muito importante além disso, porque hoje em dia a gente observa que essa superproteção está se estendendo até os 30, 35, 40 anos de idade. Tem muitos pais que continuam superprotegendo os filhos. E que parecem que eles são, como diria, rebeldes. Não, eles são medrosos, eles têm medo. Essa agressividade, muitas vezes, que desperta neles, é exatamente para eles tentarem se proteger. É como se fosse uma defesa. Porque tinha o potencial que não foi desenvolvido. É mais ou menos como se fosse um bonsai. Ele pode ser uma árvore de 10 metros de altura, mas se eu vou cortando a raiz e vou cortando a copa, eu posso deixar ele com 20 centímetros de tamanho. O potencial lá era de ter 10 metros de altura. Mas eu vou superprotegendo e vou deixando ele não desenvolver. Eu vou contendo ele. Né? E se a gente observar, muitas vezes, a gente vai ver que a gente conhece pessoas que são praticamente bonsais, né? Uhum. Então, a superproteção. E tem mais uma parte também que é muito importante. É a parte do bullying. Porque o bullying não é só na escola. O bullying começa dentro de casa. O bullying começa dentro das famílias. Muitas famílias, mas muitas famílias, elas têm uma característica, eu diria assim, exatamente de exercer o bullying. Então, quando um elemento da família fica na berlinda, sobre os holofotes, ele fica ali, ele faz alguma coisa que acaba sendo motivo de gozação das outras pessoas que estão em volta. Então, fala, olha lá, como é que ele fez isso, olha aqui, ele começa uma ridicularização. E isso também, se é uma vez, só se for uma carga emocional muito grande para fixar numa vez. Mas em coisas corriqueiras, a constância, tudo aquilo que é constante, é realidade.
começa a parecer que é uma verdade para a mente da gente. Porque é uma coisa que se repete, que está sempre se repetindo, sempre se Uhum. repetindo, sempre se repetindo. E a mente da gente não diferencia muito, né? O que é realidade do que é imaginação. Então, se todo mundo começa a falar que eu sou ridículo, que eu sou burro, que eu não faço as coisas direito, que eu só falo besteira, no decorrer dos anos, a criança vai ouvindo isso, que parecia brincadeira para todo mundo, mas ela começa a duvidar se ela realmente tem capacidade ou não tem capacidade. E aí ela começa também a ficar segura e não se colocar mais. Por quê? Porque fica aquele medo que vai despertando. Emílio, tá travando um pouquinho. Tá travando o seu, eu acho. O meu aqui tá tranquilo. Ó, É? voltou? Voltou? Agora voltou, tá voltando, aham. Tá. Então, e na constância, muitas vezes, ele fica tomando aquilo como verdade. Então, ele fica duvidando da capacidade dele de expressão e de se colocar, e aí começa a vir o medo de julgamento, da avaliação. Foram feitas algumas pesquisas na Europa, em algumas universidades nos Estados Unidos, e questionava para as pessoas qual era o maior medo delas. E por incrível que pareça, o maior medo que as pessoas têm é o medo de falar em público, é o medo de se colocar em público. Mais do que morrer, mais do que sofrer uma lesão, uma doença degenerativa ou uma violência, é o medo de expressar. Por quê? Porque pode vir qualquer um desses motivos que falamos até agora. Desde a falta do estímulo, que vai cair sempre numa parte da insegurança e na parte da avaliação. Então, Uhum. isso gera todo esse problema para as pessoas. Mas chega a adolescência. E aí, na adolescência, é o momento da gente rever aquele nosso conceito de identidade, que foi criado desde a primeira infância até o início da adolescência, que foi um conceito de identidade praticamente transmitido para a gente através da opinião de quem? Dos nossos pais ou cuidadores. Né? Desculpa, tomar um golinho de água aqui. Que foram colocados pelos nossos pais ou Emílio, cuidadores. na situação, antes da gente passar para a adolescência, deixa eu só trazer uma questão aqui, se faz sentido. A criança, quando ela tem, a gente chama também de compounding, né? O pai, a mãe, sempre, pai, a mãe, a autoridade repetindo aquilo e vai tornando aquilo como uma realidade para aquela criança. Sim. E aquilo vai tornando uma realidade maior porque aquela criança não tem parâmetros para comparar. Por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, alguém chama praticamente todo dia ela de gorda ou algo assim, ela não tem parâmetro para dizer eu não sei, eu não sou, ou algo assim. E já na adolescência, a gente entrando na adolescência, ele já começa, que nem você disse, perceber a sua identidade, começa a criar parâmetros para dizer, opa, eu não sou isso, mas não quer dizer que não vai ter traumas, bloqueios na adolescência. Mas na adolescência você passa a ter mais uma autonomia, você sabe comparar quem que você vai admirar, aquilo que é relevante, aquilo que não é, né? É legal sua observação, porque assim, a criança até uns 7 anos de idade, mais ou menos, 7, 8 anos, ela não deduz, ela é intuitiva. Então, tudo que é falado para ela, é como eu falei, se são pessoas que são influentes na vida dela, aquilo vai entrar. Muitas vezes entram de formas insidiosas, travestidos de climas diferentes. Então, de repente, eu posso fazer uma afirmação dizendo para tomar cuidado, isso e aquilo, ou uma criança que está sempre se movimentando e começa a ficar assim, você vai cair, você vai se machucar, para com isso, você vai cair, você vai se machucar. E ela vai tomando aquilo como verdade. Então, ela fica menos ousada, ela vai interagindo menos, porque ela acredita que o adulto falou para ela
É verdade que ela vai cair e vai se machucar. Depois dos 7, 8 anos, ela começa a deduzir as coisas. Na entrada da adolescência, ela vai rever essas coisas. Então ela fala, bom, isso é que meus pais queriam. Agora o que, que eu quero? E aí aparece a parte da angústia do adolescente. Por quê? Porque primeiro todas as angústias da família normalmente são direcionadas para ele, que é o adolescente, é o aborrecente, é o rebelde. E o adolescente, ele olha e fala assim, tá, todo mundo diz que eu tenho que fazer isso, ou que eu sou isso, que eu sou bonzinho, que eu sou generoso, essas coisas. Mas não é isso. E eu acho que essas pessoas não deram certo, porque o adolescente, ele quer ser único, ele quer ser diferente, ele quer fazer diferença. E ele quer descobrir quem ele é. Então, aquilo tudo que ele conhece não vale para ele. Ele não sabe para onde ele vai, mas ele sabe que aquelas referências todas não servem. Que falam que ele tem que ser contido, mas as pessoas gritam, as pessoas brigam, as pessoas falam que tem que ser generoso, mas as pessoas são mesquinhas. Então, fica um conflito muito grande. Mais a produção dos hormônios sexuais que começaram, que não tinham até então. Então, começam novas sensações no corpo, que ele até então ele não tinha essas sensações. Então, apesar dele começar a ficar, a deduzir as coisas, querer saber quem ele ainda entra numa fase que o corpo dele está em mutação. E ele tem sensações novas que ele desconhecia. Por isso é que fica uma carga muito grande para o adolescente. Né? Como se ele estivesse nascendo de novo. E aí ele vai reformular essa parte da identidade dele, de quem ele é, o que ele vai fazer. Né? E é uma fase dura mesmo, todos nós passamos, todos nós fomos adolescentes. E hoje, pela superprodução, pela permissividade, pela falta de consequências, principalmente pela parte da superproteção, tem adolescentes com 35, 40 anos de idade. Né? Os critérios para deixar de ser adolescente, como autonomia emocional, autonomia financeira, essas coisas todas, tem gente que ainda com 40 anos ainda não atingiu isso. Então, são considerados adolescentes. E a gente olha e muitas vezes fica muito claro isso, né? Então, isso também vai gerando essa seta. Alguns adolescentes, para se proteger, eles ficam extrovertidos. Então, eles saem falando, chamando a atenção o tempo todo, que é um jeito mais ou menos de se proteger. E muitos outros ficam calados. Ficam, que parece que é um estado depressivo. Nem sempre eles estão depressivos, mas eles ficam mais voltados para dentro. Né? Porque eles querem entender. E todo mundo está querendo dizer o que eles têm que fazer. Eles não querem saber o que os outros estão, eles querem descobrir quem são eles. Então, aí também uma dificuldade de se colocar. Então, ou ele se coloca muito para dentro, ou ele se coloca muito para fora. Ele não para, não pensa nada. Está sempre todo na brincadeira, chamando a atenção, sendo o arroz de festa, ou como diz, a alma da festa. Né? Isso tudo, se a gente tem um desenvolvimento mais facilitador, melhora tudo isso desde a infância. Quanto mais inibido for o clima, mais dificuldade vai ter para se relacionar. Agora, é determinista? Volto a dizer, não é determinista, porque a gente pode ir aproveitando as experiências, que é difícil, e a gente ir procurando o caminho da gente. Então, claro que boa parte disso vem dos estímulos externos também. E nós temos várias pessoas na vida da gente que atuam nesse sentido. Né? Às vezes você tem um tio, às vezes você tem uma tia, às vezes um irmão mais velho, às vezes um vizinho, uma professora, o padre, o pastor. Sempre tem alguém que cruza a vida da gente e que mostra um outro caminho e que tenta estimular de alguma forma para a gente ver outras possibilidades. Por quê? Até a adolescência a gente não tem muita autonomia,
mas a gente pode guardar essa informação para a hora que a gente adquirir a autonomia, a gente poder pôr em prática. Faz sentido? Total sentido. Isso. Antes da gente continuar, a galera tem que enviar para os amigos. Vai no aviãozinho, que a live tá muito massa, então vai no aviãozinho, compartilha com as pessoas do seu Insta. E galera, vi que o Edu entrou aí, boa noite, Edu. Galera, vai mandando perguntas, dúvidas aí, que a gente vai continuando, porque isso que o Emílio falou na questão da adolescência, que acontece que todo mundo, o adolescente, ele tá naquela questão que tem muitos estímulos internos, que quer dizer o quê? Os processos que estão acontecendo com ele, mentalmente, fisicamente, a mudança ali, e as outras pessoas, amigos, pais, porque os pais pensam, podemos dizer que os pais vão querer considerar o filho como se fosse uma criança, ainda pode entrar na superproteção, mas quando ele começa a entrar na adolescência, ele começa a ter vivência com amigos da escola, outras pessoas, que nem você trouxe, figuras talvez de autoridade, de admiração, e ele começa a ver um novo mundo que talvez possa competir com aquilo que dizem com ele. Então ele vai estar, podemos dizer que a cabeça a mil flechas também, porque ele vai estar com os vai estar situação que acontece muito na adolescência, eu passei por isso, que você está prestes a explodir o tempo todo. Você é muita carga, todo mundo chega dando informação. Então ali que você na adolescência é onde que você realmente começa a ter uma relação com as outras pessoas de uma forma mais aberta, onde você tenta descobrir quem você realmente é. Antes você te diziam aquilo que você era, tentavam te impor. Na adolescência, que nem você disse no início da sua fala, na adolescência você para e pensa, opa, eu não sou assim. Eu vou procurar quem eu sou. Eu quero descobrir, será que eu sou isso mesmo? Então é muita informação e é muito legal a gente entrar nisso. E quem tiver dúvidas, senão a gente vai continuando aqui no nosso debate, mas vão compartilhando, galera, que Isso. a gente vai Se tiver adentrando cada dúvida, vez põe mais. no chat aí a dúvida, a pergunta. Vamos responder com o maior prazer. Isso aí. Eu acho que tem até como colocar a opção de pergunta aqui, deixa eu ver se dá certo. Ainda, mas é só eles clicarem no ponto de interrogação ali e mandar a pergunta e a gente vai responder, tá? Relacionado ao tema, ou quer trazer um exemplo de vida, algo assim, a gente vai ser muito massa para a gente trazer aqui, Para tá? Vamos interagir, muito legal. continuando. Isso. É, porque a ideia é a Continuando. participação de todos, né? Isso aí, é por isso que senão a gente estaria eu e o Emílio conversando. A gente quer que vocês interajam aqui com a gente também. E Emílio, na adolescência é comum também, que nem eu disse, o embate das ideias dos pais e as ideias dos amigos. Por exemplo, o filho tem que chegar em casa até as 10 horas da noite. E os outros amigos têm até meia-noite. Como que funciona isso nesse olhar? Tem a proteção, tem, mas como que funcionaria isso? É muito interessante, porque assim, entra naquilo que eu tinha falado, de você ter uma criação mais permissiva ou menos permissiva. Uhum. Então, quando você coloca limites, quando você coloca regras, isso não é ruim, isso é bom. Porque isso gera para o outro uma sensação de segurança. Ele fala, olha, tem alguém olhando por mim. Por mais que eu queira transgredir, por mais que eu queira ser independente, porque eu já acho que eu sou adulto, por outro lado, me traz uma sensação de segurança. Por quê? Porque tem alguém me orientando ou cuidando de mim. Quando eu não tenho nenhuma regra, eu posso fazer tudo, aí eu começo a pensar, porque eu tenho a vontade, mas eu não tenho a maturidade.
eu não tenho experiência. Então, eu começo a ir, e isso começa a me gerar medo muitas vezes. E vai gerando muito medo. Porque se eu posso tudo, então de repente eu posso me arrebentar. E aí como é que eu faço se eu vou estar sozinho? Então, a parte de ter limites é muito bom. Por quê? Porque você aprende a conviver com isso. Importante também porque você começa a aprender a lidar desde pequeno com as frustrações. Porque quando eu não tenho limite, eu não me frustro, eu posso fazer tudo. E aí, quando eu começo a entrar na adolescência, onde o mundo começa a dizer não, você não pode fazer isso, aí eu começo a ficar frustrado, eu começo a ficar irritado, e eu começo a ter aquelas crises que nem uma criança de 5, 6 anos de idade, as crises de birra. É Né? muito. Ó, Emílio, ó, cara, coube bem certinho que fizeram uma pergunta aqui só para você continuar, porque dá bem certinho na resposta. Qual o principal, foi o Luiz, eu acho que foi. Qual o principal motivo na infância, causa na infância, de um adulto ainda se sentir muito carente? Adulto, jovem, qual que seria um motivo por ele se sentir ainda carente? Dessa Para ele se carência? sentir carente? Olha, Isso. isso é muito relativo, né? Ele pode se sentir carente por várias coisas. Ele pode, por exemplo, ele pode ter sido suprido materialmente, tudo que ele necessitou, tudo que ele desejou, mas ter faltado exatamente a interação com outras pessoas. Eu tive um cliente que, aos 30 anos de idade, nós começamos a fazer um treinamento para ele abraçar os pais dele. Porque até então não existia isso, eu não sabia como é que era abraçar pai e mãe. É uma coisa corriqueira, não é? Uhum. E o efeito que faz é fantástico, porque parece que é normal você não abraçar. E aí é muito interessante que os primeiros contatos, pelo relato dele, era uma coisa quase que robótica, era meio sem jeito assim de se colocar, de abraçar, de tocar, de dar um beijo no rosto. Essa manifestação de afeto. Não quer dizer que todo mundo tem que sair meloso, grudado todo dia, mas um mínimo de expressão de emoção, de afeto, é importante, né? Você se expressar. Porque fala assim, é assim, mas você tem referências, você não vive sozinho. Aí você é uma criança, você não tem esse tipo de afetividade na sua casa. E daí você olha lá na casa do seu primo, na casa do seu amigo, na casa do seu vizinho, que tem outras formas dessa expressão afetiva. E aí você, como um ser pensante, você pode desejar aquilo. E como você não entende o porquê que não tem, você pode começar a deduzir coisas e criar até mesmo uma fantasia. Até mesmo que você não seja querido. Ou meio de discussões, quando a criança pega pai e mãe discutindo por problemas deles, do casal, e às vezes é comum a criança ela se sentir culpada daquele mal-estar, por uma palavra ou outra que ouviu fora de contexto. Então, isso ela pode se sentir, ficar carente também. Ela pode ter a falta de estímulo, por exemplo. Coloca lá no berço, troca a fralda, dá a mamadeira e pronto. E você cria um estímulo. Hoje, tem uma forma de estímulo muito grande que os pais terceirizam. Coloca a criança no carrinho, na frente de uma televisão de 50, 60 polegadas, com 3, 4 meses de idade. Ela fica tendo aquele estímulo visual. Ela não está entendendo ainda o que está se passando. Eu já vi bebês de 4 meses segurando a mamadeira, tomando leite sozinho. Isso vão ficando sensações, que é a sensação visceral, que fica no corpo, porque o psiquismo ele vai ficar pronto lá pelos 2 anos e meio, 3 anos de idade. Até então a gente vai fixando as sensações senestésicas, viscerais no corpo. E aí
eu fico com esses climas inibidores. Então, tem sensações que a gente tem que a gente fala assim, é uma sensação que a gente não consegue descrever em palavras. E claro que numa terapia a gente consegue, na hipnoterapia ou na terapia na análise psicodramática, a gente tem ferramentas para que a pessoa possa trazer isso para a forma de imagem. A sensação que é visceral do corpo. Então, você vai fazer, por exemplo, através de uma sensibilização corporal, e você consegue trazer, transformar isso em palavras. Faz uma interface e a mente vai decodificar de uma forma perceptível e inteligível. E aí você faz parte da terapêutica do tratamento. Então, essa falta de estímulo pode ser de ficar lá isolado. Existem bebês que ficam 8, 10, 12 horas sozinhos, com o mínimo de estímulo. É determinista? Todos vão ter problema? Não. Mas existe uma possibilidade maior de ter, porque isso vai juntar com outros componentes. Não é um fato isolado. Você pega uma dinâmica toda, você pega outros componentes e você vai fazer uma receita. Porque, por exemplo, a criança pode ficar o dia inteiro, ela pode não ter esse estímulo em casa, mas ela pode ter na creche, pela cuidadora da creche. Ela pode ter pela professora, que vai estimular bastante ela durante o dia e vai desenvolver essa parte da afetividade. Por isso que eu digo que não é determinista. Então, é um conjunto de fatores. Então, a gente sempre observar. A gente tem que ser extremamente zeloso? Não. Nós temos que ser o mais naturais possível. Interagir como se interagia antigamente. Estabelecer as prioridades para poder se relacionar. Então, quando a parte da carência afetiva, principalmente por uma sensação de abandono, ou de não pertencer, ou a parte do bullying mesmo, o bullying familiar, principalmente, que é muito comum. Eu já vi casos assim de elegerem uma criatura na família para ser o bode expiatório e ser ridicularizado. Dentro da análise psicodramática, a gente olha também até, só mencionando, até a esquizofrenia com uma patologia da área de comunicação. De uma criança que normalmente é desconfirmada a vida toda e ela começa a duvidar das sensações dela. E ela vai ter a primeira crise lá no final da adolescência. Então, são abordagens diferentes. Esse relacionamento que você traz do contato e do não contato fez eu me lembrar. Essa semana eu estava estudando que tem famílias que eles colocam que são 3 fronteiras na base da família. Tem a família que tem a fronteira, suponhamos que tem 2 porteiras, uma porteira está com a porta aberta e a outra fechada. Essa fronteira é uma fronteira de boa relação. O que significa isso? Que tem aquele diálogo com os pais, um diz sim, outro diz não, mas explica por que não. Tem aquele, um é mais liberal, o outro não, então, dependendo da situação. E tem aquela família que as 2 porteiras estão fechadas, que seria o quê? Nunca ter o contato com essa criança. Então, por exemplo, quem você trouxe a situação da criança o bebê de 3 meses de idade está lá assistindo, e quem que é o professor, quem que está ajudando, influenciando ali é o celular ou alguém na creche, porque eles não têm, até mesmo na vida adulta, essa criança, na adolescência, essa criança, esse jovem, ele não tem uma abertura de falar com os pais, de falar com as outras pessoas, porque essa fronteira está fechada. E tem a última fronteira, que é a fronteira totalmente aberta, que é aquela que faz o que você quiser, que você trouxe o exemplo que o jovem, o adolescente, quando ele tem aquela sensação de liberdade, que pode fazer o que quiser, não tem limites, ele vai ter medo.
que você trouxe, que ele vai ter medo, ele vai se sentir inseguro. Eu quero fazer isso, mas será que eu estou pronto ainda para isso? E trouxeram um comentário muito legal aqui também, que a questão a falta de um abraço, a falta de ter o contato com os pais, a falta de ter essa relação. Fez me lembrar de uma situação, acho que foi o Paulo que trouxe uma situação própria com ele, que ele tinha uma relação boa com os pais, com o pai dele, mas nunca era aquela relação de chegar, abraçar, coisas assim. E o pai dele, acho que foi o pai dele, pelo que ele trouxe. O pai dele estava chegando aos 80 anos e o Paulo resolveu trocar essa atitude de uma vez, tá, boa noite, tudo bem, como vai o senhor? E sentar e conversar. Ele resolveu visitar o pai, dar um abraço e dar um beijo. E o pai, os 2 primeiros meses, achou totalmente sem sentido ele fazer aquilo. Por que ele está fazendo? Ele nunca fez, agora ele está fazendo. Aí deu deu o terceiro mês, teve um dia que ele esqueceu de fazer isso e o pai dele cobrou. E depois passou a acontecer o quê? Os outros irmãos vinham visitar e o pai falava: por que vocês não vêm me dar um abraço e um beijo se o teu irmão faz isso? Então é muito comum ter essas fronteiras durante a família que não estão ou totalmente abertas, fechadas, ou aquela que tem o meio termo, que você diz tem que agir natural. Não pode forçar, proibir, não pode proteger o tempo todo, tem que ter aquela autonomia, né? Tem que viver, porque muitas vezes é uma coisa que assim, é cultural, né? Isso que você falou faz todo sentido, porque é cultural. Então, assim, se o meu pai não recebeu do pai dele, ele não tem referência. Hoje se tem muito mais referência porque está globalizado, tudo se sabe, tem as redes sociais, se acompanha tudo. Mas há 40, 50 anos atrás, não tinha essa convivência, essa referência toda que se tem hoje. Então, se meu avô não recebeu do meu bisavô, dificilmente ele ia passar para o meu pai. E meu pai dificilmente ia passar para mim. Mas, como eu estou numa nova geração, num outro nível de convivência, eu começo a ter outras referências e eu posso quebrar esse círculo vicioso, como o Paulo fez com o pai dele. Ele cria um novo hábito, ele rompe uma estrutura que vinha perpetuada e coloca hábitos novos, que causa estranheza no primeiro momento. E depois fica agradável, que daí quando não tem, falou, cadê o meu beijo? Não tenho beijo, não é? Então, a gente tem que romper. Essa parte do estímulo não é quantidade, é qualidade. Por quê? Fala assim, tá legal, vida moderna, o pai e a mãe saem, trabalham, têm contato com os filhos mais final de semana ou à noite. Tá, mas eu posso chegar, por exemplo, pegar 20 minutos do meu tempo e ler uma historinha para o meu filho do lado da cama dele, sentado do lado da cama dele? Posso. Isso faz um contato entre os dois? Isso demonstra uma afetividade? Isso demonstra uma exclusividade? Isso a criança vai perceber como que ela tem importância, que o pai dela, apesar da tribulação, da vida corrida, de tudo mais, tem 15 minutos para ela, 100% para ela. É sutil a coisa, mas passa. Mas passa, não precisa ter grandes manifestações, fazer uma festa de aniversário com 300 convidados. Não, não é isso. São esses pequenos estímulos. Quanto menor o estímulo, maior a relação. A maior reação. Se meu pai senta 15 minutos e me lê uma história para mim dormir, nossa, eu vou ter uma noite maravilhosa. Quem já não teve, ou lembra lá na infância, quando teve uma experiência desse tipo? Então, a qualidade do estímulo, a qualidade da expressão, da construção da afetividade. Esses vínculos vão sendo construídos. O vínculo afetivo, né? E é de duas mãos, porque se eu me expresso para a criança, ela vê que é possível e ela não vai se sentir mal, ela pode começar a se expressar também e demonstrar afetividade. Mas para isso eu tenho que ser a referência, eu demonstrar afetividade. E aí é que nem o Paulo falou, que nem você contou a história do Paulo.
Se você tem dificuldade na sua casa, na sua família, de demonstrações de afeto, não tenha medo de ser ridículo. Começa com ações pequenas de demonstração de afeto. Começa com um elogio sincero de quando alguém fez uma coisa bem feita. Né? Começa a manifestar nas pequenas coisas, esses pequenos cuidados. Isso vai melhorando a relação. E para os pais que têm filhos adolescentes, a coisa mais fantástica que eu posso dizer, que acho que é muito legal, é assim, lembra lá quando você tinha 13, 14, 15 anos? Você está com 30, 40, 50 agora, mas lembra quando você tinha 13, 14, 15? Você esqueceu. Que você não cabia dentro das calças também. Que você ficava trepidando, que você tinha medo, que você ficava inseguro. Não só porque aí você tinha que começar a encarar a vida, como também as suas sensações físicas, que estavam diferentes, que você já não reconhece mais seu corpo, sua voz oscila, começa a crescer pelo, começa a sair espinha, o nariz e o queixo crescem mais do que o resto da cabeça num determinado momento. Você começa a voltar a ter pesadelos de novo, porque está tendo uma produção nova de hormônios. É tudo muito esquisito. Então, se a gente volta lá e lembra que a gente foi adolescente, que a gente passou isso, a gente pode olhar os adolescentes com os olhos de adolescente, para a gente ter um entendimento e uma compreensão. Como a gente já tem mais experiência, fica melhor para a gente ajudar eles a passarem essa fase. Faz sentido, né? Uhum, total. Aí ajuda um monte. Mas as pessoas tendem a esquecer. Então é assim, se a criança vai fazer a leitura de uma história no livro, fala assim, ei, mas está lendo errado, ou está lendo gaguejando. Não. Ah, que bom. Foi muito bom. O que você acha que você pode melhorar na próxima vez? Você estimula ele Uhum. a ele mesmo pensar e bolar um plano para ele superar ele mesmo, que ele está E ele competindo achar as com ele. respostas. É porque ele compete com ele mesmo. Mas a gente não é ensinado dessa maneira. Parece que a gente tem que competir com o mundo. Então, juntando tudo isso no caldeirão, vai dando o medo de se relacionar, porque a gente precisa ser aprovado pelo outro. A gente precisa ser aprovado pelo parceiro, pela parceira, pela namorada, pelo namorado, pelo marido, pela família do marido, pela família da mulher, de quem quer que seja. E a gente não tem, porque nós somos 7 bilhões e meio de habitantes no planeta. Não tem dois iguais, exatamente porque a programação de cada um, esse software instalado de cada um, não tem dois iguais, são diferentes. Porque eles foram compostos dos climas facilitadores e inibidores, desde a gestação. Então, nem irmão gêmeo tem a mesma programação do outro, os gêmeos univitelinos. Não tem. Então, o que acontece? A gente tem que encarar isso e falar assim, eu sou um ser único, semelhante a outros, mas não igual. Então, eu não tenho que ser igual a fulano, beltrano e tal. Eu respondo às normas sociais, que eu vivo numa coletividade, mas não tem certo ou errado eu me expressar, eu falar mais rápido ou falar mais lento, eu me colocar o tempo todo ou não me colocar. Porque o legal é eu poder me colocar e poder não me colocar. A gente tem que dar essa opção. Não é todo mundo que tem que saber falar e gostar de falar em público. Mas assim, então eu posso falar e posso não falar. A hora que eu quiser, eu falo. A hora que eu não quiser, eu não falo. Né? É o que eu quero, não o que eu tenho que fazer. Toda vez que fala eu tenho que fazer, é que é de fora para dentro. Tem alguém impondo para você. E falar é uma coisa maravilhosa, deliciosa. Uma outra coisa que ajuda muito é, primeiro, a gente reconhecer que a gente é único, que a gente pode se manifestar ou não, a gente não tem que se comparar com os outros, o parâmetro é a gente.
E, se eu vou falar sobre um determinado assunto, é importante que eu não seja imprudente, que eu aprenda sobre aquele produto, que eu estude, que eu revise, que eu me informe, tenha informações sobre o que eu vou falar, para qual público eu vou falar, porque daí eu me coloco bem. Eu não tenho que saber tudo. Mas se eu tenho um determinado público, eu tenho que conseguir transmitir a informação e a ideia para eles. Se alguém me pergunta uma coisa que eu não sei, eu falo, legal, eu vou pesquisar, na próxima oportunidade eu vou te dizer, porque eu não sou enciclopédia. Né? Então, assim, eu não vou ser imprudente também de abordar um tema e falar uma coisa que eu desconheço. Porque aí eu vou travar. Aí, quando alguém fizer uma pergunta, eu vou ficar inseguro. Então, é só... Por isso que eu digo que é natural. Se eu estudei, se eu conheço um pouco de assunto, faz mal. Se eu conheço só 5, eu vou falar 5 daquele assunto. Se eu conheço 15, eu vou falar 15. Se eu conheço 30, eu vou falar 30. E se eu tenho uma boa interação, isso provavelmente vai me estimular para que eu aprenda mais e traga mais. Não é? Uhum. Aí tem mais uma coisa também. Você vê que a gente vai juntando as coisas. A gente deve se afastar das pessoas tóxicas. As pessoas que só tentam colocar a gente para baixo. Que são negativas, que não acrescentam. A gente não precisa brigar com eles. Só que o nosso tempo é precioso. Não vamos desperdiçar o tempo com pessoas tóxicas, pessoas que não contribuem nada. A gente não precisa compactuar com eles. Fala assim, olha, eu tenho outra coisa aqui, eu vou me dedicar a isso aqui. Ah, mas isso é bobagem, já, tá legal. Então, se um dia você achar interessante, você me procura. Mas eu não vou ficar desperdiçando meu tempo se eu tenho outras coisas que eu acho mais interessantes. Não é isso? Isso mesmo. Ah, mas o que a pessoa vai dizer? Não importa o que a pessoa vai dizer. Você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se respeitar. Né? Eu acho bacana, porque se você sabe o que você quer, ou começa a pensar no que você quer e começa a trabalhar, mesmo que sejam coisinhas pequenas, pontuais, você começa a se direcionar, seu radar começa a direcionar e as coisas começam a fluir. É simples assim. Não precisa show de pirotecnia. Não tem aquele filme da Alice lá do País das Maravilhas, que ela chega e tem o gato lá e ela fala, tem uma encruzilhada, uma bifurcação, ela fala assim, qual o caminho é certo? Ele fala, para onde você quer ir? Ela fala assim, não sei. Ele fala, não sei, então qualquer caminho serve. Então, a partir do momento que você começa a ter um propósito e fala assim, na faculdade, eu quero ser o orador da turma. Propósito. Ou não, eu só quero poder me colocar tranquilamente, de uma forma agradável e divertida, na sala de aula, quando o professor me faz uma pergunta. Para que eu não fique estressado, para que eu não fique gerando um monte de toxinas pelo estresse. Tem que ser divertido. Quando a coisa é divertida, ela flui. Fica mais agradável. E fica, tá, então é só eu prestar um pouquinho de atenção na aula. Ou ler antes de ir para a aula, ou ouvir o que eu gravei, ou entender um pouco, que o objetivo de eu estar lá na aula é para entender um pouco. Perfeito. Para ser divertido. Ou para apresentar o TCC, divertidamente. As pessoas adoecem quando tem que fazer lá a apresentação do TCC. Tem diarreia, tem desinteria, tem síndrome do pânico, tem taquicardia, desmaiam. Por quê? Porque é a somatória de tudo isso que nós estamos falando. É o compound que você falou, compound negativo. E vai fazer papel de ridículo, vai fazer isso. Às vezes as pessoas falam por maldade, e às vezes falam por ignorância. E às vezes é cultural, porque sempre foi assim, então nunca teve, né? Ou porque é crença dela que ela está deixando. Agora, se você não tem propósito, você vai se deixar influenciar pela crença dos outros. Então pode construir suas próprias crenças.
É difícil? Não é difícil. Só precisa de uma coisa: posicionamento, querer, desejo. Desejo mais ausência de conflito. Eu canalizo energia. E você tem que justificar só para você. Que se você tem um propósito, você não precisa justificar. Está claro para você por que você quer ir para lá. Você tem um propósito. O resto não importa. Porque a hora que você chegar lá e fizer bem feito, todo mundo vai te aplaudir. Não fica no senão, 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 se eu vou, se eu não vou, porque falaram que vão dar risada. Pode dar risada, eu tô nem aí. Não é isso? Isso Pode mesmo. dar risada. Porque eu sei onde é que eu vou chegar. Eu sei onde eu quero ir. Então, daqui a um tempo, a gente vê. Para mim não vai fazer diferença onde você vai estar, mas vai fazer diferença onde eu vou estar. E normalmente, a gente hoje está fazendo o que a gente pensou há 10 anos atrás. Os movimentos que a gente fez há 10 anos atrás, a gente está vivendo hoje. E a gente vai construindo, vai construindo, vai construindo. Então, quem é senhor do destino? Somos nós mesmos. A gente pode ir construindo o que a gente vai ser daqui a 10 anos. E eu acho que nós estamos num momento excelente. Esse negócio da pandemia, da globalização, colocou todo mundo no mesmo patamar. Porque agora não tem show de pirotecnia. Eu não coloco animadores, plateia, fogos de artifício. Agora aqui, ó, no face a face, face to face. No cara a cara. Cada um contribui com o que tem. Um tem um pouquinho, outro tem mais um pouco. Um entende de amarelo, outro entende de azul, outro entende de vermelho. E a gente vai fazendo a troca. Eu acho uma visão bacana, Uhum. que traz tranquilidade, que ninguém tem que ser dono de todo o conhecimento. Só que a gente tem possibilidade de expressar o que a gente tem de conhecimento. Se a gente tem um estímulo agradável, isso estimula a gente a adquirir mais conhecimento. Tanto faz se é sobre verde, sobre azul, sobre amarelo, sobre o que for. E compartilhar. Para todo mundo no mesmo patamar. E aí, perguntas, pessoal? Galera, vão mandando perguntas, que agora tá muito incrível essa conversa, esse olhar para si mesmo e essa situação que você trouxe, que aqui na pandemia todo mundo tá no mesmo patamar, todo mundo não sabe como vai ser, todo mundo no mesmo patamar. É um momento também de se olhar, de Isso. ver o que tem, que você tem para você mudar, o que te provoca, o que te machuca aí dentro. Que quando você estava falando isso, eu estava refletindo. E espero que as outras pessoas que estejam assistindo a gente também, porque faz um processo de reflexão sobre a gente, como a gente se comportar, o que mudar. Que nem você trouxe. Para você falar de um determinado assunto, você tem que ter o mínimo, alguma coisa para você saber, ter estudado alguma coisa. Que nem hoje, eu trouxe você aqui que eu sabia que você realmente sabia falar sobre isso, tinha um entendimento na sua área. Eu estudei alguma coisa sobre isso. Não quer dizer, eu fiquei grande parte do tempo calado na live, porque foi uma incrível aula. Tá aqui aprendendo e tudo, e fazendo mais sentido com coisas que eu já tinha aprendido, formando novas ideias sobre aquilo, coisas que eu nunca tinha Então isso também foi, além dos espectadores que estão assistindo a gente, isso é um novo aprendizado, uma nova troca. E a gente está todo mundo nesse patamar, não quer dizer que um está competindo com o outro. Não, a gente está mostrando a nossa visão. Eu, dentro da hipnose clínica, na clínica em si, eu estou há 2 anos e meio. O Emílio está há 15, 17 anos nesse. A carga que ele traz, a experiência de vida. Quando ele falou na situação, trouxe bastante a situação da adolescência, foi recente para mim. Então eu me identifiquei, eu relembrei, eu passei para refletir sobre isso. E que aquilo que você trouxe
Quando, por exemplo, a pessoa tem, um pai tem 47 anos, vamos supor, e tem um filho de 15, o filho está com muitas mudanças, explodindo de raiva o tempo todo, e um exercício, a gente pode até chamar de um exercício, aquilo que você disse, você olhar para você mesmo como que foi a sua adolescência, você se olhar com aquela idade, como que foi viver aquilo. Claro, os tempos são outros, hoje tem muita mais tecnologia, hoje os pais se preocupam muito na questão do filho entrar no caminho das drogas, então por isso que tem que ter também aquela questão das fronteiras que eu comentei, de você ter da liberdade, mas você ter um limite também, ter regras. Isso. Regras entre os filhos, entre os pais, acordos, que eu gostaria, antes da gente finalizar, para a gente não se alongar muito, gostaria que a gente, só para falar para a galera a ideia da gente, a gente está montando meio que uma série aqui sobre esse assunto, porque é muita coisa para a gente falar. A gente vai entrar coisas de relacionamento a dois, cônjuges, namorados, relacionamento no trabalho, então vai ser nas outras lives também, mas hoje, só para dar um gostinho, a questão também da gente comentar, meio por cima, a questão do relacionamento a dois, do casamento, os acordos, como a gente ter um bom relacionamento, como a gente interagir, a gente poderia entrar entre nisso, porque para você ter eu penso, para você ter um bom relacionamento, para você ter esse acordo que a gente já conversou, a gente vai trazer aqui para eles, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer os seus limites, os seus valores, aquilo que você quer, não aquilo que puseram em você, você tem que fazer isso, tem que ser de dentro para fora, algo que realmente você queira. Então a gente poderia, antes da gente finalizar, entrar um pouquinho nisso. E Claro. galera, quando a gente for falando, vão mandando dúvidas, que a gente está chegando no fim, daí eu vou vendo, depois que a gente conversar, a gente vai respondendo as dúvidas, as perguntas. Claro, porque assim, eu não sou ser um grande expert, mas eu tenho que começar a me conhecer, né? Saber quais minhas vontades, meus desejos, minhas limitações, minhas habilidades, minhas competências, os meus medos. Autoconhecimento. Tanto se fala de autoconhecimento nesses últimos anos, mas parece que as pessoas gostam mais de falar do que praticar, né? Do que começar a se autoconhecer mesmo. Autoconhecer, você se olhar e falar assim, bom, como é que eu sou? O que é que me dá medo? Quais são as minhas limitações? O que que eu sou bom? Autoconhecimento, é você ir se conhecendo. Então, isso é o primeiro passo. Segundo passo, o que que eu quero na minha vida? É o propósito. E para que que eu quero? E aí eu começo a ter um perfil para saber qual o perfil de companheiro ou companheira que eu vou procurar. Porque tem duas coisas, tem companhia e tem companheiro. A companhia, divertida, legal, vai para a festa, o sexo é bom, está sempre bem-humorado, mas não dá para fazer um projeto de vida. Companheiro ou companheira, nem sempre o sexo é tão bom, nem sempre é tão divertido, nem sempre está bem-humorado, mas dá para fazer um projeto de vida. Pacote completo? Não tem. Esquece, se alguém está procurando, quem encontrar, já põe aí, ó, manchete no jornal, na televisão, pacote completo, que não tem. E a gente fica muito nisso, a gente fica procurando um pacote completo. Né? Uma pessoa que seja maravilhosa, maravilhosa como a gente percebe quando a gente está apaixonado, né? Porque quando a gente está apaixonado, está tudo idealizado. Então é tudo perfeito. Só que não existe. Então, a gente tem que saber se a gente quer companhia ou quer companheiro. Primeiro passo. Segundo, se eu tenho um pouco de autoconhecimento, é assim, o que que eu quero? Por quê? A tendência hoje, cada vez mais, pelo que eu tenho reparado, e que gera crise nos casamentos, nas relações, é porque as pessoas não têm muito, principalmente os homens, eles não têm muita referência do que eles querem.
E eles acabam procurando um modelo, muitas vezes, parecido com o da mãe, que é mais de uma cuidadora, porque como eles não desenvolveram autonomia, muitas vezes, a maturidade emocional, essa parte toda, não desenvolveram uma série de coisas por superproteção, principalmente, ou por falta de referência, eles acabam usando de parâmetro essa parte de uma cuidadora. Quem dá atenção para ele, quem faz curte-curte, fala, ei, que bonitinho, conseguiu fazer a prova, né? Que nem a mãe. Faz sentido o que eu estou dizendo? Que vai dizer qual roupa que ele tem que fazer, que roupa que ele vai comprar, que ele vai usar, que põe a comida no prato dele, entendeu? E aí, muitas vezes, foi o parâmetro que ele utilizou. Então fica esquisito, né? Porque fica uma cuidadora e a mulher começa a perceber que ela está fazendo papel de mãe, porque o cara não tem maturidade emocional. Então ela está de cuidadora, ela não está de parceira de mulher. Então fica muito fragilizado. Por quê? Porque ele cresceu achando que ele pode tudo, que ele é o cara, que, né? Porque é o que foi falado para ele. Ah, meu reizinho, bonitinho. Ele vai acreditando nisso. Mas depois ele não consegue colocar em prática, porque ele não desenvolveu. Ficou só no que foi dito. E aí começa a ter decepção, porque já não tinha lá um acordo entre o casal, já não tinha um projeto de vida. Pelo menos um vislumbre, não é que precisa ter tudo detalhado, pelo menos um vislumbre, para que lado vai. Está que nem a Alice lá na bifurcação. Tanto faz. Quando é que a gente casa? Quando é que tem a lua de mel? É? Já comprou a casa? Vai casar não, porque a casa não está pronta. Então, não tem muito. E aí fica perdida essa relação, por quê? Porque usa a referência incorporada desde criança. Não só da mãe, né? A referência da tia, da avó, da vizinha, dos casais que se conhecem. Então, inconscientemente, a tendência é reproduzir, porque é o que tem de referência. Quando, se a gente começa a ter autoconhecimento e conversar com a outra parte, qual é o nosso projeto de vida, a tendência do negócio ser perene é muito maior, de ser próspero, de ser por muitos anos e de ser divertido e prazerosa a convivência. Existem umas estatísticas que diz que 50% dos casamentos hoje no Brasil acabam no primeiro ano. Né? Por quê? Exatamente por causa disso. Porque, vamos morar junto, mas quem é você? Eu não te conheço. De repente estão lá, estavam apaixonados, tudo idealizado, e daí chega lá, começa a se decepcionar, porque, pô, mas isso aqui, como é que eu não vi isso aqui antes? E esse outro aqui, mas ela não vai cozinhar. Mas ele larga a toalha molhada em cima do colchão. Mas ele esmaga a pasta de dente. Ele não levanta a tampa do vaso para urinar. Oh, ela está mais preocupada em fazer a unha e o cabelo do que limpar a casa. Oh, começa, por quê? Porque começa o julgamento pela referência que tinha. Então, se a referência dele de mulheres eram donas de casa, essas coisas, ele vai ficar cobrando, só que ele namorou com uma executiva. Ou como empreendedora, ele não namorou com uma dona de casa. E ele não observou, mas ele quer o feedback, ele quer o resultado igual ao da dona de casa, que era a referência dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido, sim. E a moça, ela vai procurar um cara também das referências dela, normalmente. Do tipo do pai, do tio, das pessoas que eram referências masculinas para ela. Só que também ela não percebeu que o cara, de repente, ele tinha um espírito mais empreendedor, ele está tentando, então ele tem os altos e baixos. Mas era com a estabilidade que nem o pai, que tinha um salário, que tinha um emprego há 30 anos, certo? Dentro de um padrão, né? Perfil diferente, mas não prestou atenção. E aí começa a dar o choque de realidade.
começa a dar o choque de realidade, porque assim não faz sentido. Aí começa a gerar frustração, aí não tinha comunicação, não tinha acordo, não tinha projeto. Aí vai criando tensão, 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 tensão. Como muita gente não sabe lidar com a frustração, chuta o balde. Então, não tem um compromisso, porque não foi feito o compromisso. Então, não tá bom, vai embora. Não é assim? Então, você vê, isso tudo que acontece hoje é resultado. Resultado do quê? De uma coisa que mudou um comportamento, as pessoas não foram orientadas e educadas para essa mudança, os tempos mudaram, as atividades mudaram, mas as cabeças não mudaram, as ideias, as tradições foram mantidas. E aí começa a dar problema mesmo no relacionamento. Aí você vê casais que estão casados há 10 anos não querem ter filhos, ou um não quer, o outro quer, mas se evita, não se fala no assunto, porque sabe que se for falar muitas vezes vão se separar. Então fica um enrolando o outro. Normalmente quem não quer ter o filho fica enrolando o outro que quer ter o filho. Tem várias. Todo mundo conhece alguma história, ou já vivenciou algum drama. Não é? E começa tudo por quê? Porque falta a objetividade do que eu quero, para que eu quero, como é que eu vou conduzir a minha vida. Ah, casei porque ela é bonitinha. Bonita, gostosa, troféu, ó, para desfilar é legal. Só que isso depois vem a realidade. E quando você faz o teste de realidade, não adianta, dói, porque você fala, oh, e o mundo fala para você, não é desse jeito aí. Ou então não faz o teste de realidade, que são os narcisistas principalmente, e fala assim, não quero saber, não me venha com fatos que eu tenho minha opinião formada. Ixi, sai fora. Por aí, Mica? Por aí, o Vini falou da atração sintônica, a gente não vai falar nessa live, vai ser na próxima. Ele trouxe umas coisas que a gente tem, nosso grupo de mentoria, a gente não vai falar nessa, Vini. Tava, a hora que você comentou, quis entrar, eu fiz uma cara assim, Emílio, não, nessa não. Que vai ficar muito longo e a gente vai entrar mais a fundo na próxima live. Mas, gente, foi muito legal. Só para despertar vontade no pessoal para a próxima live, a gente vai falar como é que começa a reconhecer essas coisas. Qual é o caminho do que vai dar liga ou não vai dar liga? Sem eu me frustrar, sem eu mudar quem eu sou, sem eu perder minha identidade. Por quê? Porque se eu começo a ter os elementos, eu começo a direcionar o meu radar para aquilo que eu quero. E aí eu não fico na tentativa de acerto e erro. Porque aí no começo eu já falo, opa, isso aqui já diverge do que eu quero. Então eu não vou nem perder tempo, não vou investir. Posso dar uns beijinhos e tchau. Não é? Mas vamos, isso daí a gente deixa. Isso aí. Emílio, diga. Vamos finalizar, já deu 1h20, vamos deixar para a próxima? O que você me diz? Perfeito. Que agradecer a turma aí toda que participou. Quiser, manda aí nos directs perguntas, dúvidas, ou manda aí o que quer, que acha que é interessante a gente falar nas próximas lives. E a gente se prepara. A gente está aqui para trazer para vocês o que vocês querem. Não o que a gente quer falar, mas o que é importante para vocês. Isso mesmo. Que logo, primeiramente, queria agradecer a todos que participaram, que comentaram, que deram os feedbacks, trouxeram. Tem algumas dúvidas que a gente não conseguiu responder, então, que passou muito rápido, a gente estava em outro assunto, então mande no nosso direct dúvidas, o feedback que o Emílio falou. Daqui uns 10, 15 dias a gente marca mais uma live focada nisso também, mas além disso, aquilo que vocês trouxeram para a gente,
relatos e tudo. E uma coisa que eu queria agradecer para você, Emílio, muito obrigado por essa Imagina. mentoria que a gente está fazendo para essa galera aqui. E com essa conversa que a gente está tendo, fez me lembrar aquela vez que a gente realmente teve uma conversa profunda lá em São Paulo, no shopping, tava eu, você, o Paulo, o Vini, o Edu. A gente estava sentado na mesa e a gente pensou, a gente tem que criar um processo de mentoria entre a gente, um ajudando o outro. E em breve, quero estar em São Paulo de novo, sentar com vocês e ter essa troca, porque é incrível demais. Então, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente. Muito obrigado, Emílio. A gente vai Legal. conversando. Muito obrigado. Eu só queria que você perguntasse para o pessoal, para eles responderem uma coisa. Se eles preferem isso semanal ou quinzenal, esse Isso. bate-papo. Respondam aí, galera. Se Quem é tiver, semanal, teve uma porque galera que saiu. aí a gente se prepara depois, sem problema nenhum. Uhum, O pessoal fala, não, interessante, semanal, porque a gente elabora e aí fica mais fácil de trabalhar, uhum. ou se quinzenal. Isso. Ou quiserem mandar no nosso direct, o que vocês preferirem. Teve Isso. uma boa galera que a gente estava se despedindo, foi saindo. Ó, tem uns falando semanal, 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 semanal. Legal. Para mim é um prazer. Vamos fazer só semanal de novo. Muito obrigado, galera. A gente vai se organizar assim. Vamos organizar a agenda e a gente vai fazer assim. Emílio, valeuzaço. Até a próxima. Valeu! Valeu, um grande abraço a todos. Valeu!